Oi pessoal, legal, acho que aqui nós vamos conseguir, tá? Só aguardem um pouco. A gente está tentando comunicar as pessoas do problema do Instagram para que elas possam vir pro Facebook, tá? Então, aguentem um pouquinho aí, quem já está conseguindo entrar e a gente faz a transmissão pelo Facebook. O pessoal tá chegando aí, vamos dar mais uns 2 minutinhos aí e a gente começa, tá? Boa tarde. Bom, vamos lá. Estamos com um pouco de atraso em decorrência de um problema do Instagram, tá? Todos que estão tentando fazer live pelo Instagram, parece que está algum problema no sistema do Instagram e do WhatsApp. Então vamos fazer a live por aqui, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as evidências, né, científicas, estudos que de alguma forma contribuem para que a gente possa entender a fisiologia por trás da segunda lei biológica, né, da chamada lei bifásica, né, de que os programas biológicos descritos pelo Hammer vão seguir essa lei dessas duas fases. Sempre que um processo entra em uma fase de solução, nós vamos ter essas duas possibilidades. Então eu vou discutir com vocês alguns gráficos, alguns aqui já conhecem, outros pode ser novidade, mas eu vou explicar e gostaria que vocês pudessem ver esse primeiro gráfico aqui. Então, quando a gente analisa esse primeiro gráfico, nós vemos uma curva simétrica que descreve o que nós chamamos no conceito das 5 leis biológicas de fisiologia normal. Então, a base da compreensão do que acontece entre uma entrada de uma atividade do sistema simpático e do parasimpático, nós dependemos diretamente do ciclo do cortisol. Então, para a gente poder entender a fisiologia que acontece na lei bifásica, é importante que a gente entenda como que esse cortisol, né, ele de alguma forma atua nesse processo. Então, estudos, né, vou ler aqui um estudo que ele diz o seguinte, né, ele vai fazer a correlação entre o estresse e o cortisol. E ele diz assim: é feita uma tentativa de definir uma fórmula bioquímica para o estresse, como uma superprodução do cortisol, né? Então, são apresentadas evidências de que níveis elevados de cortisol fabricados cronicamente sob o efeito do estresse, independentemente do tipo de indivíduo afetado, são causa de doenças crônicas, né? Então, há uma correlação direta entre o elevado nível do cortisol de forma mantida, né? Porque é o que eu digo assim, o cortisol, ele é o mocinho e é o bandido, né? Por quê? Porque em situações de um estresse rápido, né, essa resposta do cortisol ela é muito importante. Ao mesmo tempo
que ele é anti-inflamatório, ele também pode passar a ser inflamatório. Qual a diferença? É a cronicidade. O que o Hammer trouxe é exatamente isso, que a gente precisa entender para compreender o processo descrito pelo Hammer. Nós sempre temos que seguir duas variáveis, isso é muito importante, tá? Que é a intensidade e o tempo. Então, para que a gente possa entender a curva da descrição da fisiologia do Hammer, que nós vamos chamar da fisiologia da doença, que são os programas especiais biológicos, né? Nós, lógico, do conceito das leis biológicas, não vamos chamar de doença, porque nós acreditamos que é uma resposta, né? Mas dentro de um contexto aí de um cenário que nós olhamos o mecanismo de saúde e doença, todas as doenças estariam explicadas a partir da manutenção desse processo, que é o que nós chamamos de cronicidade, tá? Então, por quê? Não é porque eu saí aqui, tive um estresse ali na rua, né, no trânsito, que eu já vou sair doente disso. Então, não. Por quê? Porque eu vou ter essa curva dessa fisiologia, eu entro no ciclo do cortisol, eu aumento a atividade simpática, porém, quando se desfaz todo esse processo, logo essa atividade simpática diminui e eu não tenho uma grande sintomatologia em decorrência disso daí. Porém, o que os estudos mostram é que os níveis elevados do cortisol, né, diante de um processo crônico, diante de uma manutenção, é sem dúvida nenhuma a causa de doenças crônicas, né, ou uma das causas de doenças crônicas. E quando nós estudamos esse gráfico, então, se a gente vivesse numa curva igual a desse primeiro gráfico, que ele representa exatamente o ciclo do cortisol, o que seria esse ciclo? Então, imaginemos em nós humanos, quando nós, né, entramos na parte da manhã, por volta o ciclo do Hammer, se a gente for olhar aqui, ó, se você olhar aqui como o início, aqui nós vemos o ápice da atividade simpática, depois nós vemos uma queda da atividade simpática e o início de uma atividade parasimpática, o ápice da atividade parasimpática, depois nós temos a diminuição da atividade parasimpática e o início o início novamente de um ciclo simpático. Ó. Então, nós temos dentro de um ciclo circadiano de 24 horas, nós temos momentos de predominância simpática e momentos de predominância parasimpática. Então, o ciclo simpático, ele tem início por volta de 6 horas da manhã. Tá? Então, ele vem iniciando 6 horas da manhã. Por volta de 11 a 12 horas, ele tem o pico, o ápice da simpaticotonia. E aí nós começamos a ter uma queda dessa simpaticotonia até às 18 horas, como aparece aqui nesse gráfico. Então, nós temos o ápice entre 11 e 12 e depois nós temos essa queda por volta de 18 horas. Aí nós entramos naturalmente num ciclo parasimpático, que vai ter o ápice da curva por volta das 23 horas, entre 11 e 2 da manhã, é quando nós temos o ápice dessa curva descendente, chamada curva parasimpática, que depois, de novo, ela começa a assumir um ciclo de uma diminuição do parasimpático para poder ter de novo uma curva simpática. E assim, nós teríamos em equilíbrio pleno o que nós chamaríamos de saúde, né? Seria a saúde plena. Então, se nós vivêssemos nesse gráfico, nós teríamos saúde plena. Por quê? Porque nós teríamos o ciclo, né, entre inflamação e reparação, entre o que você poderia chamar de impacto de estresse e o relaxamento, entre a fase ativa e fase de descanso, então, entre a fase dia e fase noite. Então, dessa forma, a gente entenderia o que nós teríamos de aspecto de saúde, tá? Então, essa nossa qualidade, ela depende desse equilíbrio do ciclo do cortisol, que está totalmente ligado ao eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. Então, toda vez que eu passo por uma situação e eu gero uma descarga nesse eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, eu tenho uma descarga de cortisol e, consequentemente, eu inicio um ciclo simpático. Então, nós temos duas situações, uma curva fisiológica em equilíbrio e nós temos momentos em que ele é
parado a partir de uma situação, a partir de uma condição externa. Então, se eu vivo agora um hiperestresse, automaticamente eu saio dessa fisiologia e já entro de novo num quadro de simpaticotonia. Eu posso estar dormindo numa curva vagotônica de descanso, porém, sei lá, entra um ladrão na minha casa ou eu escuto um barulho e automaticamente eu saio e já entro numa curva simpática novamente, tá? Então, isso é a alternância entre a atividade simpática e a atividade parasimpática, o que nós chamaríamos de equilíbrio. O que o Hammer nos trouxe? O que o Hammer foi analisar? O comportamento desta fisiologia diante do hiperestresse, porque aqui muitos falaram de como é essa curva diante de uma situação normal. O que o Hammer foi mostrar é como tudo isso vai acontecer diante de uma situação de hiperestresse. Então aqui o que nós vemos? Nesse outro gráfico aqui, nós vamos observar a seguinte situação. Quando essa fisiologia agora, ela assume um comportamento acima da linha central, acima da linha de equilíbrio. Então se você observar aqui, aquela fase parasimpática que antes ela vinha abaixo dessa curva central, agora ela também se mantém acima dessa curva central. Isso indicaria que este indivíduo ele está em uma predominância simpática. Então isso significa que o parasimpático dele não consegue ter uma boa atuação devido ao fato de que o simpático não consegue ser desligado. Então essa imagem descreve o que nós chamaríamos de fase simpática de um programa biológico. O que seria isso então? Essa pessoa, o Hammer foi mostrar que o que faz, se nós fôssemos analisar a nossa vida como um todo, o que faria com que um animal ficasse constantemente com essa curva acima do padrão mediano, né? Então, será que uma alimentação seria o suficiente para te colocar num estado de simpaticotonia permanente? Então, são perguntas, né? Então, o que o Hammer identificou? Que a única situação que poderia realmente te colocar em uma condição onde essa curva está sempre acima são situações de hiperestresse mantido, que naturalmente também é o que os estudos mostram, né? Como esse que eu acabei de citar, que o que faria com que esse ciclo do eixo hipotálamo, hipófise e adrenal ficasse mantido dentro do ciclo do cortisol seria situações ligadas ao hiperestresse. Então, o que o Hammer foi observar? Quais fatores mantêm esse hiperestresse? Então, se eu quero entender a origem, eu preciso incluir o fator meio ambiente, porque tem que existir um evento externo para colocar este animal em um estado de alerta. Isso não poderia acontecer por uma mudança simplesmente da fisiologia interna, tá? E de alguma forma, esse estado teria que ser mantido. Por isso que nós falamos que ninguém vai encontrar um câncer porque viveu uma situação momentânea. Ninguém vai desenvolver uma úlcera gástrica, uma gastrite, uma esclerose múltipla, um Parkinson, um Alzheimer, uma doença cardíaca coronariana, porque viveu uma única situação. Nós temos que ter, para a manifestação da doença, uma repetição de um ciclo, uma repetição, uma manutenção de algo que te mantém dentro de uma curva acima ou abaixo dessa linha central. Então, sempre que você estiver com uma curva acima, nós vamos falar que existe uma predominância simpática. Este outro gráfico aqui, ele tem duas linhas. Uma linha em azul, representando a fisiologia normal, o equilíbrio, e uma linha agora vermelha, que descreve uma curva abaixo dessa linha do equilíbrio central. Então, este gráfico ele vai ilustrar o que nós chamaríamos de uma predominância parasimpática. Então, nesse momento, esse indivíduo, né, ou esse animal, estaria com uma diminuição da atividade simpática e uma predominância da atividade parasimpática. Segundo as análises do Hammer, isso só poderia acontecer devido ao fato de que aquilo que mantinha o indivíduo em hiperestresse foi desativado, ou seja, nós chamamos isso de solução biológica.
né? Então, nós saímos daquela situação e entramos numa outra fase, que seria a fase parasimpática. Então, no momento em que eu entro nessa fase parasimpática, agora eu tenho uma predominância da função parasimpática. Então, o que acontece? Eu vou ter sintomas característicos predominantemente da ação vagal, como, por exemplo, uma vasodilatação, um aumento da temperatura corporal. Se eu tenho uma vasodilatação, eu tenho uma maior possibilidade de desenvolver quadros de edema, que foi analisado pelo Hammer, a manutenção de um edema tanto no nível cerebral quanto no nível orgânico. Nós vamos ver que tecidos que são ricos em líquido, eles doem, né? Se eu tenho um edema em um tendão, eu vou ter um inchaço, ele vai ter dor. Órgãos que talvez tenham uma maior quantidade de líquido podem alterar o seu funcionamento. Então nós vamos observando tudo que vai acontecendo diante dessas duas fases, tá? Então isso é o que nós descreveríamos da saída da fisiologia normal para a entrada em uma nova fisiologia que o Hammer chamou de fisiologia especial. E é isso que nós temos que entender, que todo o nosso organismo ele é comandado por duas fisiologias. A fisiologia normal, onde nós temos equilíbrio pleno entre o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, e a fisiologia especial, onde em determinado momento há uma predominância ou de uma atividade simpática, ou de uma atividade parasimpática, ou de duas atividades, simpática e parasimpática, ao mesmo tempo, como no caso da síndrome do túbulo coletor renal, que eu vou entrar nesse assunto para explicar um artigo científico muito legal sobre sepse, onde utilizar a visão das leis biológicas para interpretar esse artigo traz uma interpretação muito especial para os resultados que esses autores encontraram. Então nós precisamos entender todas essas possíveis combinações entre predominância simpática e parasimpática, ou que nós chamamos de inervação mista, quando simpático e parasimpático estão agindo juntos em um mesmo programa biológico. Então, seguindo essa análise que vai fundamentar os estudos de Hammer, né, que basicamente, quando nós falamos dessa segunda lei, da lei das duas fases, nós estamos falando puramente de atividade autonômica. Nós não estamos falando de uma outra condição. Porém, a observação que o Hammer trouxe é como cada área do corpo, a partir da relação entre o estímulo autonômico e a capa embriológica, como que aquela célula, aquele órgão, alterava a sua função ou sua estrutura. Então vamos lá. Então o Hammer mostrou, por exemplo, que uma célula de origem mesodérmica, quando ela entra nessa curva simpática, ela sofre um quadro de apoptose, que seria uma necrose. Então, vamos entender o seguinte. Estudos, por exemplo, mostram, como que eu trago aqui, a relação entre o cortisol, corticosteroides e o aparecimento de osteoporose. Inclusive, estudos mostrando a relação com fraturas por estresse, por exemplo, tá? Então, o que isso significa? Vamos interpretar dentro desse gráfico e dentro do ciclo do cortisol. Toda vez que eu tenho um aumento da atividade simpática e, consequentemente, nesse momento eu tenho um aumento do ciclo do cortisol, isso produz no sistema ósseo o aparecimento de um quadro de necrose. E foi exatamente isso que o Hammer mostrou nos seus estudos. O que o Hammer trouxe para isso? Porque é muito interessante, porque quando a gente olha os estudos mostram a correlação entre atividade simpática ou parasimpática com a manifestação da alteração estrutural ou funcional. E eles dizem simplesmente assim, a relação disso com o hiperestresse. O hiperestresse, né? O estresse mantido. Ok. Só que eu, Alan, quando estou em hiperestresse, manifesto um sintoma gástrico. O Flávio, que está aí, por exemplo, presente, quando ele tem isso, ele pode ter um quadro de diarreia. A Bia pode ter um quadro de hipertensão. O José pode ter um quadro de diabetes. Então, o que intrigava Hammer e que também
sempre me intrigou é dizer assim, sempre me deixou, né, um pouco incomodado, por que pessoas diante de hiperestresse desenvolvem doenças diferentes? Tem pessoas que diante de situações desenvolvem um câncer pulmonar, outras desenvolvem um câncer hepático. Então, quando nós usamos o termo hiperestresse, ele é muito genérico e não consegue dar especificidade do porquê que em determinadas pessoas se direciona para um lugar e outras pessoas para outro lugar. Eis aí, então, o X das pesquisas de Hammer. Porque nós só vamos entender isso daí quando nós incluímos o sentir. Enquanto não se inclui o sentir biológico, nós não vamos entender o porquê que todo esse ciclo fisiológico destina um impacto para uma área ou para outra área. Por isso que, ao meu ver, é essencial para que nós possamos entender o motivo pelo qual manifesta uma doença em uma área ou outra, incluir a história de vida da pessoa, tá? Porque aí eu vou entender, diante daquela situação de hiperestresse, eu incluo o sentir, sei então que aquela pessoa, por exemplo, sentiu raiva, a raiva direciona para uma área específica do corpo, e dentro dessa área específica do corpo, agora eu vou encontrar uma manifestação. Então, baseado nisso, se nós entendermos o ciclo do cortisol e dessa atividade simpática, eu vou entender por que, por exemplo, estudos como eu tenho aqui correlacionam diretamente o hiperestresse com o diabetes. Então, se eu tenho um aumento da atividade simpática, eu tenho um aumento da glicemia. O Hammer mostrou exatamente isso. Diante de uma fase simpática mantida, ocorre uma alteração da função das células alfa e beta do pâncreas, podendo desregular a balança entre a insulina e o glucagon, gerando quadros, por exemplo, de hiperglicemia. Então, isso nada mais é do que uma fisiologia descrita por um eixo hipotálamo, hipófise adrenal, ciclo do cortisol. Então, outra correlação, por exemplo, nesse momento, pessoas desenvolvem hipertensão. Então, há uma correlação direta entre esse eixo e o aumento da pressão arterial, tá? Então, tudo isso daí, todo esse gráfico, ele está descrito em artigos científicos. Todos os artigos que incluíram estresse relacionado à doença vão citar o eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, consequentemente o cortisol, vão citar estresse mantido relacionado à doença, principalmente doença crônica, que é o que a gente fala muito, justamente porque, pessoal, né, quem acompanhou a Semana da Visão Biológica, o tema era cronicidade. Porque justamente as pessoas que estão sofrendo e estão procurando tratamento não são necessariamente só pessoas, o maior número delas não são pessoas agudas, o maior número são pessoas crônicas. E por que a pessoa ela é crônica? A pessoa é crônica porque justamente ela repete esse círculo vicioso, desarmonizando, né, ou gerando um desequilíbrio entre a atividade simpática e a atividade parasimpática. Consequentemente, quando eu incluo a história, o sentir, o que cada um vive, eu entendo o impacto no nível tecidual. E o que o Hammer pôde mostrar, e isso também outros estudos mostraram, por exemplo, eu tenho um estudo legal aqui que ele correlacionou o ciclo do aumento do cortisol noturno com um agravamento de quadros de mulheres que tinham câncer de mama. Então veja que interessante, ele associou então esse quadro com o câncer de mama, porque existia um aumento do tumor de pessoas, de mulheres, que eles conseguiram mensurar que ao longo da noite elas não atingiam um grau de descanso, porque elas tinham uma hiperatividade simpática durante a fase noturna. Quando nós estudamos o gráfico de Hammer, se nós olharmos nesse momento aqui, ó, esse pico, para quem vê, então no meio de uma fase de descanso, no meio da noite, eu tenho um pico de simpaticotonia, que é justamente o que esse estudo diz, que durante a fase de descanso, ocorre uma hiperexcitação do sistema nervoso autônomo simpático e, consequentemente, uma descarga do cortisol, porque eles dosaram o cortisol para poder chegar a esta análise. E esse grupo de mulheres que tiveram essa manifestação
tiveram uma piora do câncer de mama quando comparado com mulheres que não tiveram isso. Se nós analisarmos dentro do que o Hammer chamou essa fase, ele chamou de epicrise, que justamente é esse pico de simpático que acontece no meio de uma vagotonia. Que justamente, se a gente for olhar aqui na fisiologia, nós temos o ápice da vagotonia por volta de 23 horas a 2 horas da manhã. Então é justamente no ápice da vagotonia que surge esse estímulo simpático, que nós chamamos de epicrise. Então no meio da noite, no meio do descanso, vem esse estímulo. Então quando nós estudamos isso na ótica das 5 leis, nós falamos que no momento da epicrise há uma releitura do que aconteceu lá na fase ativa. Então os estudos, vamos pensar nesse câncer de mama. No caso de uma glândula mamária, os estudos de Hammer mostrou que durante esse ciclo simpático, esse eixo hipotálamo, hipófise adrenal, aumenta o estímulo do cortisol e esse estímulo em contato, estimulando células da glândula mamária, que é de origem do mesodermo antigo, produzia a longo prazo, não de forma aguda, alterações que faziam com que primeiro as células ganhassem volume e depois elas produzissem o que nós chamamos de divisão celular, que seria o quadro do aparecimento de câncer. Se eu olho agora, qual outro momento nós teríamos uma reativação disso? No momento da epicrise. Então olha que interessante, se a gente for analisar o ponto de vista daquele estudo. O que o estudo mostrou? Que mulheres que tiveram esses impactos ao longo da noite tiveram um pior resultado, com o câncer de mama. Justamente o que o Hammer mostra, tá? Então isso é muito interessante quando a gente começa a fazer uma análise das características, do que aconteceu, o que esses autores encontraram nos seus estudos, colocando a ótica da lei das 2 fases. Nada mais é então do que analisar a atividade simpática e parasimpática. E eu tenho um estudo muito legal aqui que vale a pena a gente analisar sobre a ótica das 5 leis biológicas, e esse eu vou me aprofundar um pouquinho mais, que ele é um pouco mais longo, mas eu queria que vocês observassem como que nós poderíamos contribuir no cenário de uma manifestação sintomática. Esse estudo foi feito com pessoas e animais em quadro de sepse, tá? Então, o que se define como um quadro de sepse, Então, a sepse, ela é uma enfermidade clínica que é definida como uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica, tá? Então, isso é sepse. Quando a pessoa fala assim, o paciente está em sepse, significa que ele está com múltiplos quadros inflamatórios e infecciosos acontecendo ao mesmo tempo. Então, uma estatística, mais ou menos 650 mil pessoas nos Estados Unidos têm um quadro de sepse, em torno de 200 mil pessoas morrem por causa disso. Que quando a gente for analisar, vocês vão ver que quando o Hammer citou a principal forma que as pessoas morrem, os pacientes que estão em sepse estão dentro desse quadro, que é o que nós vamos chamar de síndrome, Então, esse estudo eu achei muito interessante, porque eles levaram em consideração, dentro desse quadro da sepse, não olhar apenas para a infecção e para a inflamação, mas olhar para a importância da atividade do sistema nervoso autônomo. Então veja que legal, eles foram ver o que acontece nesses pacientes e nesses animais eles estudaram ratos, que estavam em quadro de sepse, como que era o comportamento do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático desse grupo, enquanto eles estavam nesse quadro de sepse. E eles viram o seguinte, olha só, o sistema nervoso autônomo assume uma função de manutenção da homeostasia, ou seja, em situações de equilíbrio, eles são responsáveis, simpático e parasimpático em equilíbrio, são responsáveis pela homeostasia. Por isso que eu digo, se a gente vivesse assim, provavelmente não existiria a doença. E ele influencia várias funções, desde funções cardiorrespiratórias, gastrointestinal, níveis glicêmicos, temperatura corporal. Então isso não é novidade para
para praticamente ninguém da área da saúde. E eles levaram aqui uma correlação importante da relação do sistema nervoso autônomo com o sistema imunológico, que é uma das bases de análise desse estudo. Porque se nós estamos falando de sepse, eles vão tentar investigar o que pessoas em sepse teriam, qual a relação disso com o sistema imunológico e qual a relação desse sistema imunológico com o sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Então, eles viram que a sepse induz profundas alterações no padrão de ativação do sistema nervoso autônomo. E eles viram o seguinte, que há uma correlação direta entre sistema nervoso autônomo e sistema nervoso central, e há uma correlação direta entre o sistema nervoso central e o sistema imunológico, que talvez isso aconteceria pela correlação do sistema nervoso central com o sistema nervoso autônomo e a influência do sistema nervoso autônomo no sistema imunológico desse grupo de pacientes. Então vamos lá. Deixa eu ir aqui nos pontos mais importantes para a gente poder, que eu separei para a gente poder discutir isso daí, tá? Então eles viram assim, ó, este perfil desse grupo de pessoas parece indicar que o sistema nervoso autônomo simpático poderá ter um papel importante na teoria da compartimentação da resposta inflamatória diante da sepse. Todavia, estes dados complicam a interpretação, isso eu quero que vocês gravem, presta atenção nisso, tá? Os dados que eles obtiveram nesse estudo complicam a análise que eles tinham da atividade global do sistema nervoso autônomo simpático, indicando que poderá haver um papel um pouco mais complexo e variável dentro desta análise. Preste atenção nisso, tá? Então, eles tinham uma ideia inicial de qual era a função do simpático. Quando eles começaram a analisar nesse grupo de sepse, eles começaram a ver que talvez o que eles acreditavam que era a característica de uma atividade simpática, talvez não fosse do jeito que eles imaginavam. E eles continuam, então, os estudos e eles fazem a seguinte observação. Vamos lá. O estudo do impacto... aqui eles vão fazer uma correlação do parasimpático com a inflamação. Então eles dizem assim, o estudo do impacto do sistema parasimpático na inflamação é mais recente e menos aprofundado que o estudo do simpático. Por quê? A maioria dos estudos correlacionam aquilo que eu disse anteriormente. A relação entre o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, adrenal cortisol, ou seja, simpático e inflamação. Mas poucos ainda correlacionavam a importância do parasimpático com a inflamação. E eles então dizem que, a partir de algumas análises, um volume de evidências vem suportar um potencial clínico também da modulação do parasimpático em processos inflamatórios. A importância do parasimpático diante de processos inflamatórios. E eles dizem assim, já que eles estão relacionando com o sistema imunológico. O baço parece ser um órgão indispensável para o funcionamento do sistema colinérgico anti-inflamatório. E esses resultados são intrigantes, veja só que interessante, porque nunca foram localizadas fibras colinérgicas no baço, porque o nervo esplênico que inerva o baço é constituído puramente de fibra simpática. Então aqui eles estão tentando ver a importância do parasimpático no processo inflamatório, anti-inflamatório, sistema imunológico. Eles correlacionaram a importância do baço, porém, sabe-se que não há uma inervação direta parasimpática para o baço. Então, de que forma que o parasimpático poderia exercer uma função anti-inflamatória, analisando via baço, se não há uma correlação direta das fibras colinérgicas do simpático, com a inervação do baço? Então, vamos tentando entender um pouco mais isso daí. Então, eles dizem assim, contudo, como foi dito relativamente ao sistema nervoso autônomo simpático,
a supressão da resposta inflamatória na sepse pode ter efeitos dúbios. Vejam só. Por um lado, o suprimento da resposta inflamatória sistêmica ocorre por uma ação simpática. Por outro lado, diminuindo a capacidade da eliminação, ao mesmo tempo que ele diminui essa resposta inflamatória, ele não consegue modificar ou ele interfere diretamente, pessoal, com o prolongamento de uma ação bacteriana. Veja só. Então, apesar deles observarem isso daí, essa modulação do simpático, e isso daqui a pouco vai ficar muito mais claro, é que eu preciso passar por isso para vocês entenderem. Então, apesar deles investigarem isso daí, eles viram que não ocorria uma modulação da ação bacteriana. Então, apesar da resposta suprimida da inflamação, não se modificava a resposta da ação bacteriana. Muitas vezes eles encontraram um prolongamento da ação bacteriana em pacientes com sepse. E aí, então, eles fazem uma correlação muito interessante. Olha só, a premissa de que a desregulação inflamatória tem um papel central na sepse levou à tentativa de abordar essa entidade com terapêutica anti-inflamatória. Então, o que eles fizeram? Eles entraram e se utilizaram de drogas anti-inflamatórias, como, por exemplo, o ibuprofeno, o eritoran, anticorpos monocionais. Então, o que eles tentaram fazer? Eles tentaram entrar nesse grupo de sepse, né, no teste com os ratos, em sepse, com drogas anti-inflamatórias, para ver se eles conseguiam melhorar o quadro dessa sepse. E eles observaram que, após ter utilizado isso daí, eles não conseguiram encontrar respostas satisfatórias na resposta da sepse, utilizando essas drogas que, na visão deles, teria que trazer algum benefício. Então, eles dizem assim, eles concluem assim: parece que o sistema nervoso autônomo simpático, ele pode, ao mesmo tempo, ser anti-inflamatório e também pró-inflamatório. Por quê? Vamos analisar. Em algumas situações, como, por exemplo, o cortisol, ele é o nosso anti-inflamatório natural. Então veja que interessante, é por isso que quando nós estudamos o gráfico das leis biológicas, nós não falamos de quadro inflamatório durante a fase simpática. Por que isso? Porque quando eu estou unicamente em uma fase simpática, eu tenho um aumento da atividade do cortisol. Então, naturalmente, eu tendo, em uma situação aguda, não apresentar quadros de inflamação. Então, é isso que os estudos mostram, é isso que também o Hammer disse. Por isso que nós temos, né, visto quadros de inflamação em situações de cronicidade e quando o nível da atividade simpática diminui e agora nós temos a predominância da atividade parasimpática. Por isso que nós falamos que o início de uma fase de reparação, que é o início da fase parasimpática, nós temos o aparecimento de quadros de inflamação e infecção, justamente porque o nível agora do cortisol vai diminuir. E justamente essa inflamação e essa infecção, para que ela possa melhorar, nós temos que ter, no meio de uma vagotonia, um pico novamente de simpaticotonia, que é o que nós chamamos de epicrise. Porque quando eu tenho agora um nível, de novo, um impacto, né, uma elevação da simpaticotonia, eu dreno esse edema e, consequentemente, eu tenho uma melhora do quadro inflamatório e infeccioso. Por isso que nós falamos que é o nosso anti-inflamatório natural. Ok. Mas por que neste quadro da sepse isso não foi comprovado, né? E esses autores, eles terminam o estudo com essa dúvida. Parece que aquilo que nós acreditávamos que era, não é mais. Quem que pode estar interferindo, né? Então fica aí uma hipótese.
Quando eu trago para esse mapa, pacientes em sepse estão em quadro de síndrome. Então, o que é um quadro de síndrome? Um quadro de síndrome, ele é o que nós chamamos de inervação mista. O que é isso? Eu tenho um programa biológico em simpaticotonia e outro programa biológico em vagotonia. Então eu tenho os dois sistemas trabalhando junto. Porém, o programa biológico em simpaticotonia tem que ser do túbulo coletor renal. E o programa biológico em vagotonia pode ser qualquer outro. Um paciente em sepse, ele tem vários programas biológicos em vagotonia e túbulo coletor renal ativo. Por isso que ele se mantém em sepse. Então vamos supor, ele pode ter um programa biológico do pulmão, ele pode ter um programa biológico gastrointestinal, ele pode ter até um programa biológico renal, ele pode ter um da pele, ele pode ter um do cérebro, enfim. Ele tem vários em vagotonia, porém ele precisa ter um em simpaticotonia. Então esse paciente ele não está 100% em simpaticotonia, nem 100% em vagotonia. Por isso que quadros de sepse são extremamente difíceis e pode contribuir sem dúvida nenhuma para a morte. Segundo os achados de Hammer, por que as coisas se tornam complexas? Devido à atividade do túbulo coletor renal que ninguém consegue compreender. O Hammer diz assim, um profissional intervencionista, por exemplo, um profissional que trabalha na UTI, ele não precisaria conhecer nada das leis biológicas, a não ser um único programa biológico, o do túbulo coletor renal. Se ele conhecesse só esse, já bastaria para a gente poder conseguir ajudar o maior número de pessoas que acabam indo a óbito. Então, o paciente em sepse, ele é esse paciente. Então, o que aconteceu? O que acontece? Quando eu tenho uma ativação do túbulo coletor renal, além do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, cortisol, que mantém a simpaticotonia, eu também estimulo um eixo que ativa a região da neurohipófise, que libera um hormônio chamado ADH, que é o antidiurético, e esse hormônio ele age no túbulo coletor renal, fazendo com que o túbulo coletor renal retenha água e sal, tá? Então, em média, 170 litros de água salgada passa pelo filtrado glomerular ao longo do dia. E em torno de 2 litros de água é eliminado. Quando o paciente entra nesse quadro, ocorre uma inversão disso. O paciente agora começa a reter líquido, como uma resposta de sobrevivência do túbulo coletor renal. Por quê? Em torno de 60% a 70% da nossa constituição corporal é feito de água. Então entende-se que, diante de uma situação de sobrevivência estressante, o corpo precisaria de uma maior quantidade de água. Então ele inverte a função e faz com que retenha água no nível corporal. Só que, quando isso acontece, somado a outros programas biológicos em solução, o líquido que deveria ser retido de forma sistêmica, ele agora é retido dentro de uma área específica do corpo, fazendo com que aquele processo que vinha acontecendo como uma forma de solução, ele se torne mais intenso, porque se eu tinha uma inflamação, se eu tinha um edema e se eu tinha uma infecção, quando eu ativo isso, esse edema vai piorar, essa infecção vai piorar, a função vai piorar. Todo esse quadro desse paciente agora, que poderia ser ruim, se torna ainda pior. E esse quadro, ele fica interrompido. Por quê? Por isso que eles observaram que esses pacientes, quando recebiam drogas anti-inflamatórias, eles não respondiam bem. E aquele quadro infeccioso demorava mais tempo para poder melhorar. Então veja que interessante. Por que um paciente, vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma infecção pulmonar, eu tenho uma pneumonia. A pneumonia surge quando o tecido pulmonar diminui a atividade simpática e entra na fase parasimpática. E unicamente, então, a fase inflamatória, infecciosa. Se eu agora uso um antibiótico, uso um anti-inflamatório, eu tenho a chance de ter muito resultado. Por quê? Porque essa droga, ela faz o mesmo papel do simpático. Ela age nas mesmas vias. Se eu agora dou um estímulo simpático, teoricamente eu modulo essa ação inflamatória
devido à inibição simpática e à predominância parasimpática. Então eu sei que eu vou ter resultado. Porém, se eu tenho um quadro de pneumonia com ativação do túbulo coletor renal, então agora eu tenho uma síndrome, o que mantém essa pneumonia não é só mais a vagotonia. O que mantém essa pneumonia é a ativação do simpático. Se eu uso agora uma droga simpática, eu vou intensificar o processo parasimpático. Por que isso? Porque o túbulo coletor renal, quando ele está em ativação simpática, ele aumenta a retenção hídrica. Se ele aumenta a retenção hídrica, logo ele joga mais líquido dentro daquele processo inflamatório infeccioso. Quando ele joga mais líquido dentro daquele processo inflamatório e infeccioso, a evolução desse quadro é interrompida ou se torna ainda mais intensa, como esse estudo mostrou. E veja que interessante, a possibilidade que nós temos é de diminuir a atividade simpática. Como que isso pode acontecer? Com recursos parasimpáticos ou, segundo o que o Dr. Hammer mostra, tirando o paciente do impacto biológico que ativa o túbulo coletor renal, que nesse contexto seria o que nós chamamos de conflito do refugiado, quando as pessoas se sentem isoladas, se sentem só, se sentem peixe fora d'água. Por exemplo, quantos pacientes em sepse não estão em uma UTI, não estão isolados, não estão podendo receber visita? Então, automaticamente, eles estão com o túbulo coletor renal ativo. Então, eles precisariam primeiro, se fosse possível, sair desse quadro de isolamento. Isso é uma coisa. Seria a solução real. Se eu não posso ter solução real, eu posso me utilizar de solução parcial. Esse mesmo estudo que esses autores fizeram, eles mostraram que quando eles utilizaram recursos que estimulou o sistema nervoso autônomo parasimpático, eles tiveram melhor resultado quando comparado com o estímulo simpático. Veja só que interessante. Por que então? Porque se a gente fosse imaginar de um ponto de vista, é como se eu falasse assim, olha, eu tenho uma inflamação que é predominantemente parasimpática e eu vou utilizar um recurso parasimpático e esse paciente vai piorar. Então eu vou usar uma droga simpática. E o achado deles não foi isso, para esse grupo de pessoas em sepse. Eles viram que quando eles estimularam mais a atividade parasimpática, eles tiveram um melhor resultado. E isso ocorreu por quê? Porque esses pacientes estão em síndrome. Quando eles fizeram isso, eles diminuíram a atividade simpática que mantinha a ativação do túbulo coletor renal, que mantém um quadro de sepse. Quando isso acontece, automaticamente aquele processo que estava em vagotonia tem a chance de poder caminhar no sentido de um melhor resultado, de um melhor efeito, de uma menor diminuição do sintoma. Então, isso tudo é muito importante. Veja, esses autores, eles não tinham esse conhecimento de Hammer. Mas você imagina agora, se a gente pega esse estudo, faz uma análise desse estudo, porque esse estudo fortalece o que o mapa de Hammer diz, as duas fases. Esse estudo fortalece o que nós chamamos de síndrome, porque justamente a dificuldade que eles tiveram de entender o equilíbrio entre simpático e parasimpático nesse contexto é explicado pelo gráfico da síndrome. Se nós levarmos esse conhecimento para dentro dessa análise desse artigo e trazer o conhecimento desse artigo para fundamentar a síndrome, por exemplo, nós conseguimos entender perfeitamente a fisiologia do que acontece em pacientes que estão nesse estado. Por isso que, por exemplo, existem pneumonias córtico-resistentes, ou seja, elas são resistentes à ação de medicamentos simpáticos. Quando elas são resistentes à ação de uma droga ortossimpática, por exemplo, anti-inflamatório, antibiótico, eles são simpáticos, ok? Por quê? Porque eles são supressores de um fenômeno de reparação. Por isso que eles vão agir, né, de forma anti-inflamatória, assim como o eixo hipotálamo, hipófise e cortisol. Então veja só. Então, se um paciente responde de forma negativa a isso, é porque ele está em síndrome.
e justamente então o que está mantendo ele é um quadro simpático, tá? Então, para que nós possamos aliviar esses pacientes, muitos pacientes, por exemplo, que estão tendo sintomas hoje do coronavírus, por exemplo, eles estão em síndrome, tá? Por que isso? Porque eles evoluem para uma insuficiência respiratória aguda, né? Aonde o líquido, a pneumonia, o quadro inflamatório toma conta muito rápido dos pulmões, por isso que eles evoluem rapidamente para um quadro de insuficiência respiratória aguda. Se nós formos analisar esses pacientes, vamos supor o grupo que tem mais risco, tá? Diabéticos, hipertensos, pacientes que tiveram acidente vascular encefálico, esses pacientes, todos eles são mantidos por uma hiperatividade simpática, todos eles. Hipertensão, diabetes, acidente vascular encefálico acontece numa epicrise, é quase que via de regra. Paciente que tem AVC tem que ter tido síndrome, tá? Então esses pacientes já trazem no histórico muitas vezes dele pacientes obesos. Toda obesidade biológica, ela tem túbulo coletor renal. Toda obesidade é o paciente com síndrome. Por isso que pacientes obesos podem evoluir rapidamente para uma piora do quadro. Por quê? Porque eles estão diante de síndrome. Aí, esses pacientes vão ser hospitalizados. Muitas vezes eles vão para uma UTI, muitas vezes eles ficam isolados. Ou seja, tudo isso pode contribuir para um agravamento do sintoma, porque ele tende a ativar mais rapidamente o túbulo coletor renal, ele vai jogar mais líquido dentro do sistema e aquele paciente vai piorar o quadro dele. Tá? Então, tudo isso é importante, né? Por isso que o Hammer diz que profissionais da área da saúde intervencionistas deveriam conhecer este comportamento para que eles pudessem ajudar essas pessoas nesse momento em que muitas vezes elas estão vivendo um quadro de isolamento. Porque se fosse construído um modelo um pouco mais afetuoso, mais acolhedor, que fizesse com que essas pessoas tivessem proximidade, isso poderia desativar aquela sensação dele se sentir refugiado. E se ele desativa isso, automaticamente aquele sintoma que estava muito intenso pode diminuir e ele pode evoluir daquele quadro infeccioso. Então eu usei esse estudo da sepse, mas veja que eu posso aplicar esse conceito em vários outros quadros de pacientes graves que evoluem de forma abrupta, pacientes que sempre a gente acredita nessa combinação em pacientes que pioram de forma muito rápida, abrupta. Por exemplo, muito líquido, muito edema, muita inflamação, muita infecção, muita dificuldade de funcionamento de uma região, de uma área do corpo, crescimento de forma abrupta de um tumor, por exemplo. Tinha um tumor de 2 centímetros, uma semana depois ele estava com 8 centímetros. Então a gente já pode praticamente afirmar que há a combinação dessas duas coisas. E por isso, então, esta fisiologia que foi descrita por esse artigo, ela fica com essa dualidade que eles chamaram, né? A dupla função. Quem parecia ser anti-inflamatório, nesse momento parece ser inflamatório. E é verdade, porque aquele sistema simpático, aquele ciclo do cortisol que parecia ajudar a melhorar a inflamação, agora ele é um potencializador deste quadro. E aquele parasimpático que tentava vir equilibrar essa função, agora também parece não conseguir agir. E eles disseram que o resultado pode ser mais interessante ao se utilizar de recursos parasimpáticos quando comparado com recursos simpáticos. Perfeito, justamente o que a gente diz quando nós analisamos os programas biológicos de Hammer, utilizando o gráfico da lei bifásica, que nada mais é do que um ciclo de uma descrição da fisiologia especial que é ativada a partir de situações de hiperestresse, tá? Então, eram esses os estudos que eu trouxe para a gente poder... eu falo que nós vamos fazer sempre duas coisas: utilizar os estudos para validar muitas vezes o que a gente fala
e ao mesmo tempo levar a nossa interpretação das 5 leis biológicas para esses estudos. Então imagine, se eu tivesse a chance de conversar com o autor desse estudo, eu diria, olha, pode ser que existe uma outra interpretação dentro de tudo isso, que seria o que nós vamos chamar, por exemplo, de síndrome. E aí talvez eles poderiam ter uma outra perspectiva, uma outra clareza do porquê que nesse tipo de situação as coisas estão acontecendo, tá? E é justamente isso, né? Nós sempre estamos transitando entre duas coisas. Se eu tenho uma doença pulmonar, a fisiologia pode estar no pulmão, a especial, mas o restante do meu corpo pode estar na fisiologia normal. Então por isso que a gente diz que nós nunca somos só uma coisa ou outra. Nós transitamos entre uma e outra, temos as duas acontecendo juntas e temos uma parte do nosso corpo respondendo de um jeito, uma parte do nosso corpo respondendo de um outro, e muitas vezes até num próprio órgão. Muitas vezes eu tenho no meu lobo superior do pulmão uma pneumonia, mas no meu lobo médio e inferior eu não tenho nada. Então um pode estar na especial e os outros dois na fisiologia normal. Olha só que bacana a gente conseguir entender e associar tudo isso daí. Então, a vantagem do profissional que tem essa compreensão também da fisiologia especial é que ele pode fazer interpretações diferentes diante de um resultado e também contribuições diferentes para um paciente, né? Diante de um quadro desse daí. Você imagina se dentro de uma UTI tem um médico que conhece as 5 leis biológicas e ele vê um paciente nesse estado e ele, por exemplo, começa a conversar com esse paciente, começa a estar mais próximo do paciente, começa, sei lá, você imagina colocar músicas de relaxamento, recursos para meditação, você colocar, por exemplo, um óleo essencial dentro de uma UTI que estimula o relaxamento, por exemplo, sei lá, um lavanda, me ajuda aí, aí a Valéria que trabalha bem com isso, o pessoal, né, um óleo essencial de lavanda, um camomila que produz uma ativação mais parasimpática ou uma diminuição da atividade simpática. Enfim, veja a música terapia. Então, você acha que tudo isso não poderia fazer parte de uma UTI, de um paciente que está hospitalizado? Será que ele pode estar num estado de um coma induzido, recebendo isso daí, recebendo palavras positivas? Então, tudo isso, todo esse contexto, diminuiria com certeza a atividade simpática dele, podendo proporcionar, olha lá, a Valéria colocou laranja doce, ó. Você vê que bacana? Então, quando a gente utiliza o recurso das 5 leis biológicas para trazer uma boa interpretação, somado às ferramentas que cada profissional tem para poder oferecer, nós podemos construir algo muito diferente do que está sendo feito. Então, essa é justamente essa integração que nós precisamos ter cada vez mais, né? Somando aí as diferentes ferramentas, porém, todas as ferramentas fundamentadas em uma fisiologia, fundamentadas em um comportamento entre sistema nervoso autônomo, cérebro, eixos hormonais, funcionamento de um órgão, tudo conectado aí de uma forma fisiológica, anatômica, e todas as percepções e todas as induções que nós podemos fazer com os diferentes recursos para tentar, sem dúvida nenhuma, ajudar mais as pessoas, tá? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês, para a gente fazer uma breve reflexão da segunda lei e análise de estudos científicos aí fundamentando um pouco mais o que nós fazemos, tá? Então, muito obrigado, uma boa noite a todos.